Bom, chegando mais uma vez aqui para estarmos compartilhando algo da palavra. E estava pensando aqui a respeito do que eu poderia estar falando, compartilhando com vocês aí. Então eu resolvi falar um pouco sobre as duas testemunhas, que a gente sabe que isso aponta para o contexto do tempo do fim, a gente vê lá em Apocalipse, né? Mas não é somente em Apocalipse que a gente vê isso, né? A gente vê isso nos profetas, certo? E na lei, né? Na lei a gente já observa isso. E só que dá fazer assim um resumo disso, mas não olhando assim para o Apocalipse de uma forma assim ampla, mas olhando assim para Elias. Então, se a gente vai falar de Elias, você sabe que a gente vai ter que entrar no tempo dos reis, né? Porque Elias ele viveu no tempo do rei, o rei Acabe, e ele avança um pouco mais depois de Acabe, certo? E Elias também, né, tudo mostra que ele desenvolveu o seu ministério ali no norte, mais precisamente ali em Samaria, né? Porque a partir de Acabe, Samaria ela passa a ser ali a capital do Reino do Norte. Onri, que foi o pai de Acabe, e através de Onri também a gente já teria ali a mudança de dinastia no Reino do Norte. Seria mais ou menos a terceira dinastia no Reino do Norte. E Onri ele vai comprar um monte de uma pessoa que se chamava Semer, e ele vai construir uma cidade nesse monte, certo? E vai dar o nome a essa cidade de Samaria, em homenagem a Semer. Então a gente vê que quando Acabe ele passa a governar, ele passa a ser o rei de Israel, ele vai governar de Samaria. E nesse contexto aí a gente vai ter Elias. E a gente sabe que as duas testemunhas, elas possuirão as características de Elias e de Moisés, o espírito de Elias e de Moisés sendo derramado sobre elas, o povo de Deus, as testemunhas do tempo do fim. Então, se está falando em Elias, a gente sabe que a gente precisa então olhar para esse profeta. A gente precisa se focar no histórico dele, e não somente de Elias, mas Eliseu também faz parte do contexto de Elias, certo? Os dois profetas que não foram escritores, mas que Deus usou eles de uma tal forma, né? Quando você começa até a comparar Elias com Eliseu, você vai ver que as coisas que ocorreram no tempo de Elias é como se ela ocorresse também no tempo de Eliseu, porém com outra proporção, com pessoas diferentes, né? As peças sendo trocadas, mas Deus sempre querendo mostrar algo nesses dois profetas também. E Elias, então, ele vive ali no contexto de Acabe, né? Acabe, Jezabel, Samaria, a Síria, né? Não pode se esquecer também do contexto ali, né? Que o reino da Síria, aliás, é um tempo em que a Síria nos parece que ela mais confrontou o povo de Deus no passado, foi nesse tempo. E quando você olha também para toda a história de Primeira e Segunda Reis, você vai ver que a Escritura ela deu um enfoque muito grande em Elias e Eliseu. Você está lendo lá o conteúdo de Elias, você até se esquece que você está vendo Elias ali dentro do tempo de Acabe, né? Coisas que a gente já não vai ver durante todo o livro. É claro que Deus vai enfatizar hora ou outra um outro evento, né? Por exemplo, no reino já de Ezequias, reino do sul, que já acontece lá depois, que o reino do norte já foi até desfeito. Deus vai dar uma ênfase novamente, para expor novamente a Síria se levantando contra o povo de Deus. Então, veja que Deus está sempre querendo mostrar para nós todo um quadro profético. Então, o Eliseu mesmo, ele começa a falar dele mais ou menos no final do capítulo, no final do livro de 1 Reis,
E no segundo Reis já começa falando de Eliseu e vai até por volta do capítulo 9 falando de Eliseu e depois ele volta, me parece, no capítulo 11, mais ou menos, onde o texto vai falar da morte dele. Que já seria no tempo de um outro rei, certo? Mas então a gente vê assim na vida de Elias o que Elias enfrentou durante o seu trajeto. Elias enfrentou o deserto, Elias enfrentou tempo de falta de chuva, tempo de seca, falta de alimento, matança dos profetas. Houve um tempo lá que Jezabel, nesse contexto, ela matou muitos profetas de Deus. Tem lá um homem que é fiel a Deus, um homem chamado Obadias, não o profeta Obadias, um homem chamado Obadias, que ele vai, tem uma época lá que ele vai guardar 100 profetas, em dois grupos de 50 a 50, né? Para já falar pra gente de duas casas de Israel, dois povos. A gente já consegue ver um desenho. E daí a gente vai ver que Elias, ele vai confrontar, vai bater de frente com Acabe, com Jezabel, vai ter aquele evento lá do Monte Carmelo, onde ele vai orar, vai cair fogo do céu e vai consumir tudo, né? Elias, quando a gente olha para o ministério dele, a gente vê que o monte é como se ele fizesse parte da vida de Elias. Elias, ele estava sempre envolvido com o monte, com o lugar alto, certo? Houve um tempo em que ele estava num lugar alto e vai 50 soldados buscá-lo para trazê-lo ao rei. Claro que lá tem todo um contexto, que não é um caso agora aqui. E quando esses homens que teriam um líder junto, chega até Elias e vai dizer assim, homem de Deus, desça daí, né? E Elias fala assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma vocês, e realmente é o que acontece, né? Aí o rei vai enviar outros 50 homens, e o mesmo evento vai acontecer, eles vão chegar e vão chamar Elias de homem de Deus, e Elias vai falar assim, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma todos vocês. E realmente acontece isso. Daí então vai haver uma terceira vez que o rei vai enviar novamente 50 homens atrás de Elias, só que daí acontece diferente. Eles chegam lá e vai pedir, vai se dobrar diante de Elias e vai falar para que Elias tenha compaixão deles, para não acabar com eles assim como acabou com os outros grupos anteriores. E Elias vai fazer assim, Elias vai ter piedade, né? Daí Elias vai descer e vai até o rei juntamente com ele, né? Depois, quando Elias ele é arrebatado, né? A ideia que a gente tem é do alto também, né? A ideia que a gente tem é dos ares, né?